Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa série em busca do robô perfeito, que estamos aí desenvolvendo esse projeto de utilização de robôs para trading. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da VPS para operar Forex, né? O que é tal do VPS, por quê, como escolher, enfim, vamos entrar um pouquinho nesses assuntos aí, vamos lá? Bom, o que é um VPS, em primeiro lugar, né? É uma sigla, do inglês é Virtual Private Server, ou servidor privado virtual. A chave aí, essa palavrinha virtual, né? O que quer dizer o virtual? É uma máquina, como se fosse um computador virtual criado dentro de outro computador. Existe essa tecnologia de virtualização que você pode, por exemplo, no seu próprio computador rodar uma máquina virtual de Windows, por exemplo, ou de Mac. Você tem um Linux, quer rodar uma máquina virtual do Windows e você dedica uma quantidade de recursos da sua máquina física, digamos assim, para essa máquina virtual. Então vamos supor que você tem um computador normal com sei lá, 16 GB de memória RAM. Aí você cria uma máquina virtual e você fala, ó, eu quero pegar 4 GB de RAM, jogar para essa minha máquina virtual, tanto cores do meu CPU e assim vai, tá? Então essa é uma tecnologia que se fortaleceu muito nos últimos 10 anos, vamos falar assim, nessas estruturas de cloud computing, esse tipo de coisa, tá? Que permitiu um barateamento das hospedagens de website e você utilizar essas máquinas para os mais diversos fins, tá? Então, basicamente o que é? Você vai ter um computador na nuvem, vamos falar assim, tá? Tecnicamente não é exatamente isso, porque não é exatamente nuvem, mas é um computador na internet com Windows ou com qualquer outro sistema operacional. No caso da operação em Forex, a gente vai usar um computador com Windows, porque a gente quer rodar um MetaTrader nele, e você acessa e usa como se você estivesse usando aquele computador presencialmente, tá? Então é basicamente isso. E por que a gente quer usar no Forex, né? Especialmente no nosso projeto de robôs? Tem alguns motivos aqui. O primeiro deles é que essa máquina fica rodando o tempo inteiro, né? Eu não preciso deixar meu computador ligado, se tiver uma queda de energia não vai impactar e os robôs vão rodando ali o tempo inteiro sem precisar de ter que ficar acompanhando se a máquina está rodando. Outro ponto, eu consigo escolher aonde que eu quero esse meu VPS, né? No nosso caso aqui, que a gente vai usar a Pepperstone como corretora, a gente pode escolher colocar em Nova York, que é onde estão os servidores da Pepperstone. Então, os nossos robôs ele tem uma distância ali em microsegundos, o ping que a gente fala da nossa máquina, de onde que vai estar rodando nossos robôs, para o servidor da corretora é mínimo, tá? É baixíssimo. Então, esses são alguns motivos, né? Você tem uma máquina que está sempre rodando ali. Outra coisa para mim no meu caso aqui é que eu uso o Linux, né, que me acompanha já viu algumas vezes minha tela aí, e para rodar o MetaTrader no Linux é um saco, né? Então é uma forma de eu ter uma máquina Windows que eu consigo usar a qualquer momento de qualquer lugar do mundo. Deixo o robô rodando, posso desligar minha máquina, posso viajar e entrar para ver como é que está de outro computador, enfim. Então esses são os motivos aí para utilizar, né? Especialmente essa questão da velocidade e a distância do servidor da corretora e o uptime, né? Ficar o tempo inteiro rodando, tá? O que você tem que avaliar nessa VPS, né, para você ver se tem qualidade? Você tem que ver os planos lá, a quantidade de memória RAM, a quantidade de CPU, então os recursos que tem, o espaço em disco, e ver mais ou menos a qualidade, porque tem muito nesse mercado o quê? Empresas que subalocam a VPS. Então é uma empresa que tem ali, tem um site e tal, mas no fundo ela não presta serviço nenhum, ela está só revendendo esse serviço, né? E com isso você pode ter uma qualidade muito baixa, porque você pode ter uma CPU compartilhada, que eles chamam de shared CPU, que tem outra pessoa no mesmo servidor físico que você, que está usando muito dessa capacidade de processamento e te deixar na mão. Então, avaliar primeiro se vai ter lá a localização que você quer perto do servidor, por exemplo, Nova York, e a qualidade, tá? Então, esses são alguns pontos, beleza? Como que foi o nosso processo de escolha da VPS que a gente vai usar? Primeiro, eu já fui nas corretoras, nas EPS que
ofereciam a possibilidade de eu colocar perto da nossa corretora, né, que ela lá em Nova York, e tinha essa possibilidade. Então, eu filtrei também as empresas. Não tem empresa brasileira baratinha que ia estar nessa linha da subcontratação, né? Então, eu preferi ir direto na fonte. A partir daí, eu fiz um filtro, escolhi algumas. Então, por exemplo, tem uma planilha aqui que eu coloquei os preços, a quantidade de RAM e CPU de cada uma delas, tá? E fui comparando, e a partir daí cheguei em uma, tá? Vale comentar que algumas falam assim, tem a VPS grátis. Como que é isso aí funciona? Qual que é a pegadinha, né? Digamos assim. Não tem exatamente uma pegadinha. Como que ela funciona? Ela te permite ter grátis se você abrir uma conta na corretora utilizando um link dela, que ela tem um acordo com a corretora, e o que você gerar você vai fazer muita negociação, a corretora vai dividir um pedaço do lucro que a corretora tem com você com essa empresa de VPS, tá? Só que são volumes muito grandes, né? Você tem que ter uma conta grande ou operar muito para ter esses VPS grátis. No nosso caso, não encaixa, e eu não achei uma coisa tão interessante assim não, tá? Mas vale a pena saber que isso existe e como que isso funciona, beleza? Então, qual que a gente escolheu no final das contas? Eu fechei na CloudZ, tá? Um ponto importantíssimo a te falar aqui. Muitas vezes eu tenho link de afiliados até para poder manter o canal, né? Às vezes eu indico produtos que eu gosto, aí você contrata aquele produto e eu ganho uma pequena comissão, e eu sempre indico coisa que eu testei, que eu gosto e que eu uso, né? No caso da CloudZ aqui eu vou usar, e ela não tem um programa de afiliados, então se você entrar lá pelo link, você pode entrar. Nós não vamos ganhar nada com isso. Tem um link também da segunda melhor, digamos assim, que eu gostei muito, que eu acho que a qualidade é muito boa, que tem um link de afiliados, que se você for por ela, aí a gente ganha um trocadinho, mas essa aqui não tem. Então, só para mostrar como que é a transparência aqui no Forex Social, tá? Eu podia ter escolhido aqui, tem um programa de afiliados maior que vai me dar um rebate, vai me dar dinheiro, mas não é o caso. Aqui eu vou ser transparente, mostrar o que a gente escolheu, por que escolheu, e te mostrar se você quiser ir. Então, nós vamos começar nesse plano aqui de $20, porque eu quero pelo menos 4 GB, tá? Porque a nossa ideia é ter pelo menos 5 robôs rodando. Então eu achei interessante. Como que é o plano? 4 GB, 3 CPUs virtuais, que é daquilo que eu falei, um HD de 120, que é uma velocidade com um SSD, uma tecnologia muito boa, 5 TB de banda, não é uma preocupação, conexão de 10 GB, e ele vem com o MetaTrader 5 pré-instalado se você quiser, tá? Nós não vamos fazer isso não, porque nós vamos usar o MetaTrader 4. Então, é isso, nós vamos usar o CloudZ, mais para frente você vai ver utilizando o painel e tal, e vamos colocar para rodar e colocar de pé nesse provedor de serviço de VPS aqui, tá? Uma coisa legal é que eles aceitam pagamento em Bitcoin ou outras coisas que você quiser, por exemplo, então pode ser do seu interesse, tá? E eu achei que eles oferecem um custo-benefício bem interessante, comparando com outros, assim, metade do preço de outros que são mais caros. Você pode falar, não, $20 é coisa pra caramba, né? Eu consigo R$20 aqui, mas com esse nível de qualidade aqui eu duvido, beleza? Então essa é a que a gente escolheu, e nos próximos vídeos você vai ver a gente utilizando já a nossa máquina virtual, nosso VPS lá na CloudZ, tá bom? Então é isso. Se você está gostando, peço para você deixar o like. Não deixa de deixar o like no vídeo aqui. Assina o canal se não é assinante ainda. E aperta o sininho aí para você continuar acompanhando a nossa série. Vamos falar já do processo de seleção dos robôs e colocar os robôs para rodar. Se você está ansioso, pode saber que eu também estou. Eu quero logo chegar nessa fase do projeto. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.